Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E como eu sempre tenho feito no início dos nossos estudos, eu tenho apresentado para você a minha Bíblia. Eu uso aqui uma Bíblia de estudo. Eu uso aqui uma Bíblia do João Ferreira de Almeida, uma Bíblia do ano de 1995. Caso você tenha aí um exemplar da Bíblia me acompanhando, podendo ler, que dependendo de onde você está, se você tiver com tempo, você pode pegar a sua Bíblia. E dependendo do formato da sua Bíblia, do autor, ela pode ter algumas diferenças, mas o conteúdo é sempre o mesmo. A minha Bíblia tem várias variantes. Então, conforme eu vou lendo, eu vou parando e vou fazendo um comentário com aquilo que vem da revelação de cima, do alto, do céu, e também com as relevâncias que aqui estão. Portanto, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nós estamos estudando desde semana passada o livro de 1 Timóteo, ali no capítulo 4. Vamos continuar aqui entre o 4 e o 5 para que nós possamos entender. Eu vou lendo títulos, vou lendo aqui as referências e nós vamos fazendo o comentário juntos. A apostasia dos últimos tempos. 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizada a sua própria consciência. Então vamos ler a referência, uma variante, sobre esta questão que é muito importante para compreender o que já vem acontecendo há muito tempo e vai acontecer ainda mais, onde homens, mulheres, crianças, jovens irão se afastando cada vez mais das igrejas, acreditando em coisas vãs de profetas, entre aspas, de pastores, entre aspas, de bispos, entre aspas, de líderes espirituais, entre aspas, que se dizem servir a Deus. Vamos compreender esta passagem aqui. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo e da verdade bíblica. Aparecerão na igreja pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulativamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão muitas pessoas. Então vamos dar uma parada aqui, já nessa primeira referência. Nós temos hoje grandes líderes, temos hoje grandes pessoas com várias igrejas, não somente no nosso país, mas em todos os outros lugares. Já falei aqui uma boa parte dessa explicação no estudo passado. Então nós vamos ver o que vai acontecer é que as pessoas que frequentam essas igrejas, as pessoas que têm nesse líder, nessa liderança, pastores, bispos, apóstolos, cooperadores, uma infinidade de pessoas que pregam a palavra hoje, que são homens de Deus. Você vê que a Bíblia é bem clara. São pessoas que estão sendo usadas por Deus grandiosamente, mas que irão desviar, que irão começar a cometer deslizes um atrás do outro, saindo da palavra de Deus, que já acontece muito isso. Você vê claramente aí grandes líderes desviando tudo da Bíblia,
colocando a sua vontade acima disso, com uma facilidade muito grande de nós identificarmos. Mas quando chegar nessa apostasia, neste tempo, ficará um pouco mais complicado para quem está na nave da igreja, quem está sentado e que não lê a Bíblia e que não tem conhecimento, ser enganado. E sendo enganado, de forma alguma ele irá enxergar, ele irá ver que aquela pessoa está cometendo agora ali uma missão satânica. Porque ela sempre viu naquela pessoa, seja homem ou mulher, o líder da igreja, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que pregava grandiosamente, que tinha uma palavra eloquente, que transmitia ali uma ligação com Deus, uma espiritualidade muito grande. Mas agora, essa pessoa está fazendo um trabalho para Satanás. E as pessoas que estão ali vão achar que não. Não, ele não desviou, não. Ele está certinho, ele sempre foi assim, sempre falou desse jeito, dessa forma. Então você tem que estar lendo a Bíblia constantemente, que é uma coisa que nós, que somos verdadeiros, cobramos aqui constantemente. Quando você ver um homem de Deus, uma mulher de Deus, que fala para você assim, ó, leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia todo instante, se concentre naquilo que Deus está falando e está nos mostrando, para que você não seja enganado. Essa pessoa está te alertando. Essa pessoa está mandando uma mensagem diretamente de Deus, porque vai acontecer isso com quem não lê a Bíblia. A pessoa que só lê a Bíblia na hora do culto, no dia do culto, naquela passagem, vai ser enganado com muita facilidade. Nós fazemos aqui os estudos bíblicos para isso, para você poder ler a Bíblia todos os dias. Vamos continuar aqui. Muitos crentes se desviarão da fé, porque deixarão de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência nas igrejas. O que é esse evangelho liberal? Nós vemos no tempo de hoje. Muita gente aí não vai concordar comigo. Se estiver vendo esse vídeo aqui agora, se quiser tirar só essa parte, como eles gostam de fazer, pegar só o texto ali e ler e fazer comentário maldoso depois, vai acontecer. O que é evangelho liberal? É aquele evangelho enganador. Aquele evangelho que quer trazer as pessoas para dentro da igreja, onde o líder quer ver igreja cheia e céu vazio. De que forma que eles vão fazer isso? Trazendo ali mais pessoas para o seu lado, fazendo as coisas do seu coração e não da Bíblia. Passando a mão na cabeça daqueles que estão cometendo erros, dizendo que ele está errado, mas ele pode continuar tomando a ceia, ele pode continuar fazendo o que está fazendo como líder. Eles mudam a palavra de Deus em conformidade com o Evangelho. Eles colocam dentro da igreja situações para agradar os jovens e outras pessoas, que é o caso de fazer parede preta, é o caso de ficar apagando luzes na hora de culto, é o caso de fazer somente show gospel ao invés de leitura e oração. Nós temos que ter oração, temos que ter palavra. É claro que você vai ter o louvor, vai ter adoração, mas não há necessidade de você ter 2 horas na igreja de oração, de canto, de louvor, de hino, de coreografia, de teatro, e 20 minutos só de palavra. Como que a pessoa está ali, né? Ah, saí cheio. Saiu cheio do quê? Você só ouviu música, e música você pode ouvir na sua casa. Música você pode ouvir na sua casa. A palavra, ela vem como revelação. A palavra, ela vem como revelação. Vamos continuar aqui. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem, sobretudo, pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa oposição cerrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade do satanismo, espiritualismo, ocultismo, possessão e engano demoníacos, no mundo e na igreja. O que vai acontecer? Milagres. Vai acontecer de pessoas estarem falando quando não falavam.
pessoas andando quando não estavam caminhando, pessoas que serão curadas de enfermidades. Tudo isso para enganar. Tudo isso para enganação. Por quê? Porque quem traz a enfermidade é Satanás. E para ele permitir que a pessoa seja curada, é só fazer assim. Deus cura a todos, mas tem muitos que não querem a cura. Não querem se humilhar como Jesus se humilhou, deixando de ser Deus para ser homem. Vamos continuar aqui. A proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade total a Deus e a sua palavra inspirada, e a conscientização de que homens de grandes dons e unção espiritual podem enganar-se e enganar os outros com sua mistura de verdade e falsidade. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do crente de praticar a vontade de Deus e de andar na justiça e no temor de Deus. Quem é esse homem que está citando aqui nessa referência? Pastores, líderes religiosos, homens que são usados por Deus grandiosamente, mas serão enganados em um determinado ponto. E essa enganação irá fazer com que outras pessoas também sejam enganadas. Essa pessoa que tem vários seguidores, não somente em redes sociais, mas também dentro do ministério, vão levar outras pessoas à perdição, porque vai ser uma facilidade muito grande para Satanás fazer isso com aquele que está sem visão espiritual, que perdeu essa ligação com Deus. Há um monte de líderes assim, pregavam maravilhosamente bem e hoje estão tomando decisões por cunho próprio. Os crentes fiéis não devem pensar que, pelo fato da apostasia predominar dentro do cristianismo nesses últimos dias, não poderá ocorrer reavivamento autêntico, nem que o evangelismo, segundo o padrão do Novo Testamento, não será bem sucedido. Deus prometeu que nos últimos dias salvará todos quantos invocarem o seu nome e que se separarem dessa geração perversa, e que ele derramará sobre eles o seu Espírito Santo. Ou seja, essas pessoas que estão desviadas, que estão errando hoje, podem ser salvas? Podem, porque Deus prometeu isso. E quem promete é Deus, não é o homem. Então eu falo para você, se você estiver aí, você como líder, estiver errando, muda o seu pensamento, busca essa ligação com Deus novamente. Tá? Vou te dar um segredinho. Volte a orar no monte como você orava antes. Volte a jejuar como você jejuava antes. Busque mais como você buscava antes. Pronto. Você vai ter essa ligação e essa revelação de Deus. Vamos continuar aqui a partir do versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então você vê aqui que essa carta de Paulo a Timóteo, ela está falando até de algumas pessoas que vão chegar a cogitar que não há necessidade de você casar. Não, pela graça você vai ser salvo, então você não precisa casar. Pode viver a vida que você está levando aí. Você vê que Paulo está sendo bem claro nessas questões. Vamos seguir aqui no número 6. No 4, versículo 6, eu tenho um título aqui que diz assim: Fidelidade e diligência no ministério. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-lhe a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa de vida presente e da que há de vir. Vamos dar uma paradinha aqui no 8. Esse exemplo aqui, ele é claro
colocando aqui uma pessoa que vai na academia todos os dias cuidar do seu corpo e, entre aspas, da sua saúde. Você cria dentro da academia ali um hábito todos os dias de levantamento de peso, de abstinência de alguns alimentos, de condição física e motora, e vai criando ali uma massa muscular. Mas vai chegar um determinado tempo da sua vida e da sua idade que você não vai mais conseguir ter a mesma condição. E tudo aquilo que você ganhou na academia, você vai começar a perder. Por mais que você ainda mantenha ali uma pequena estrutura corporal daquilo que você obteve. E é isso que Paulo está falando aqui. Muitas pessoas irão adquirir de Deus esses dons, mas com o tempo vão perdendo. Por falta do quê? De ligação. Continuar aqui. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, e na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual lhe foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti, mesmo como os que te ouvem. Eita, que palavra, hein? Que palavra é essa? Então vamos ler aqui essa parte de como devemos ser exemplos, né? Uma das qualificações mais importantes para o dirigente eclesiástico é que ele seja um exemplo para os demais crentes. A palavra grega traduzida exemplo é tupos, que significa modelo, imagem, ideal ou padrão. O pastor, antes de mais nada, deve ser um modelo de fidelidade, de pureza e de perseverança no viver religioso. Somente deve ocupar o cargo de pastor da igreja o homem de qual a igreja possa dizer aos seus membros: este obreiro tem uma vida cristã digna de ser limitada. Então vamos lá. Você tem aqui, como exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus imaculado, um cordeiro imaculado, sem defeito, sem mácula. Como podemos ser assim, sem erros, sem falhas, sendo igual a Jesus? Não é difícil, não é impossível, mas você precisa se esforçar. E para identificar se um pastor, se um líder, está mesmo dentro ali da verdadeira fé cristã, você precisa vê-lo não somente no altar, que está aqui atrás de mim, onde você está vendo aqui a bandeira de Israel, mas também ali atrás, quando ele sai para a nave, quando ele está fora da igreja, para saber todo o comportamento dele. Nós vamos continuar isso daqui, está muito boa a explicação. Vamos continuar aqui no finalzinho do capítulo 4. Mas fique aí com a vinheta do programa e eu já volto para o segundo bloco. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba.
Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Pois bem, voltamos aqui para o nosso segundo bloco. Vamos continuar a falar aqui sobre os exemplos que estamos falando de um líder. Ele está aqui no altar chamando a atenção, pregando uma palavra verdadeira, falando sobre como as pessoas que estão na nave têm que se comportar, como os irmãos têm que se comportar para corrigir erros. Mas quando ele está do lado de fora, ele mesmo comete esses erros. E aí os irmãos da igreja vê o pastor errando lá fora e fala, mas ele é um pastor, por que ele está fazendo isso? Ou então, ele é pastor, ele pode fazer. Não. Ele não pode fazer. Ele tem que ser exemplo. O pastor tem que ser obediente. Não pode entrar em bebedices, não pode entrar em brincadeiras maliciosas, não pode participar de algumas situações que são vexatórias. Então tem que vigiar nessas questões todas. O pastor tem que ter toda essa vigilância. E aqui ele fala assim, fazendo isso te salvarás. Alguns deveres pastorais de Timóteo eram viver uma vida santa, permanecer receptivo à operação e dons do Espírito, ensinar a doutrina, guardar a fé, vigiar a sua própria vida espiritual. Essas coisas eram necessárias para a própria salvação. Timóteo e para aqueles a quem ele pastoreava. Então, qual que é a minha obrigação como líder? Para que eu tenha essa salvação, eu tenho que me colocar numa posição que eu não vou cometer erros, vou cometer falhas. Será difícil? Será, mas eu tenho que fazer o máximo. Porque o pouco que eu errar, eu posso contornar. Porque nós erramos, nós cometemos erros. Então, Paulo está falando para Timóteo isso. Timóteo, você precisa vigiar em tudo que você faz. Você é um cara novo como pastor. Você é um cara novo como líder. Tem que tomar muito cuidado nas decisões que você está tomando perante a igreja. Porque você tem que ser exemplo. Então, Paulo está falando tudo isso para Timóteo. Porque Timóteo era o pastor representante dele ali. Vamos aqui no versículo 5, no capítulo 5, que tem um título que diz assim: acerca dos velhos e viúvas. Não repreendas asperamente os anciões, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como irmãos, às mulheres idosas como as mães, às moças como irmãs, e em toda a pureza. Olha só que colocação interessantíssima que Paulo coloca a Timóteo. O respeito entre as pessoas é tamanho que ele coloca essas pessoas ali como familiares. Que as pessoas de idade, nós não podemos de forma alguma repreendê-las de uma forma dura. Temos que ter tato para conversar com essas pessoas. Temos que ter um falar bem manso, assim como Jesus fazia. Temos que tratar a eles, mesmo sendo mais velho que nós, como se nós fôssemos seus pais. Aos jovens, nós temos que lidar com eles como se fossem nossos irmãos de sangue. Um jovem comete um deslize, comete um erro, você chega para ele e fala, olha, eu como seu irmão mais velho, queria te dar uma orientação, queria mostrar para você que você está errado o que você está fazendo, quero te mostrar o caminho certo, para que você não cometa esse erro novamente. Porque você é irmão mais velho, e o irmão mais velho tem que cuidar dessa forma do irmão mais novo. As mulheres idosas como mãe. Como que você fala com a sua mãe? Com carinho, com delicadeza,
com respeito. E é isso que tem que ser. Você tem que tratar as mulheres idosas com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. As moças como irmãs. Você pode olhar para uma moça da igreja com desejo? Não. Você pode olhar para uma moça da igreja com gula, querendo que essa pessoa seja sua, porque ela começa a se aproximar de você um pouco mais, e você sendo solteiro ou casado, você quer se aproveitar dessa situação? Não. Você tem que tratar essa pessoa como sua irmã. Como sua irmã. Que de forma alguma você vai querer ter um relacionamento com uma irmã sua. Por que você quer ter um relacionamento com uma irmã da igreja? Presta atenção. Vamos continuar no número 3 aqui. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Por que ele fala que verdadeiramente são viúvas? Então vamos compreender aqui essa passagem. Paulo, ele sempre cita que as igrejas têm que auxiliar os idosos, as pessoas mais velhas e as viúvas. Mas por que ele cita uma verdadeira viúva? Porque nós temos hoje alguns homens que se dão como mortos para sua esposa, deixando a família, deixando ali os seus afazeres como varão da casa, desaparecem para ter uma outra família, desaparecem para ir conviver um outro ambiente familiar. E muitas vezes, essa mulher que ele deixou, que tenha filhos ou não, ela tem dentro da sua mente e do seu coração que este homem possa ter morrido, possa ter falecido, e essa mensagem, essa notícia, não chegou a ela. Mas muitas pessoas sabem da verdadeira história. Mas essa pessoa agora, essa mulher, ela acha que ela é uma viúva e coloca na sua cabeça que ela é viúva e pronto. Mas na verdade não é. Ela pode seguir a sua vida, ela pode se casar novamente, porque mesmo sendo viúva ou não, ela pode se casar. A Bíblia não fala nisso, que você está proibido de se casar. Já falei sobre isso em podcast. Mas a pessoa, é como você, um exemplo maior assim, é quando você conta uma mentira e você acaba acreditando tanto nessa mentira que ela quer se tornar realidade no seu pensamento. E há muitas viúvas assim, que o marido sumiu, não foi encontrado o corpo, não foi encontrado nenhum vestígio, então para elas são viúvas com o marido vivo. Viúva com o marido vivo. Mas elas não aceitam isso. Honra as viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiramente a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então nós vemos aqui que Deus não quer que ninguém sofra. Sofra não somente com perda material, não tenha fome e também não fique com essa abstinência espiritual. Então ele está falando que nós temos que prestar muita atenção, ajudando não somente a viúva, mas também aos pais, aos familiares, tanto espiritualmente como também ali, no caso aqui hoje, financeiramente, trazendo ali uma ajuda com uma cesta básica, com auxílio, para até eles estarem ali estabelecidos corretamente. Ora, que é verdadeiramente viúva e desamparada, e espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Então nós vemos aqui que ele está citando ainda essa questão da viúva. Porque há algumas mulheres que os maridos a deixaram, ou por morte física ou morte espiritual, mesmo estando vivo, que essas mulheres elas chegam a dizer que o marido está vivo, mas é que como se tivesse morto para ela. Se separa, mas quer levar uma vida totalmente fora da igreja. Quer levar uma vida de solteirice, mas quer ajuda, quer auxílio.
não quer trabalhar e quer ajuda, não quer trabalhar e quer auxílio. Então Paulo está pedindo para tomar muita atenção nessas causas. Porque nós temos que ajudar a todos, mas temos que prestar muita atenção quem são esses todos. Quem são essas pessoas que nós estamos auxiliando? O que leva essa pessoa a não poder trabalhar e não poder ter algo de alimento dentro de sua casa? E ele dá aqui, ó. Mas o que vive em deleite, vivendo está morta. Tem muita mulher aí que depois do primeiro casamento não quer casar mais, mas quer ficar na boa vida, quer ficar na orgia, quer ficar ali só naquela vida de festinha de final de semana, barzinho, noitadas. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. É para deixar sem chamar atenção? Não. É para chamar a pessoa e falar com ela. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Então vamos lá. Essa palavra aqui é dura, hein? O cara casa ou está namorando, convence essa mulher que está do lado. Eu estou falando mulher porque eu estou pondo o homem como exemplo. Convence essa mulher que ele é uma pessoa maravilhosa, promete muitas coisas. Essa mulher não casa com ele no papel ou casa, tanto faz, e ele tem filhos com esta pessoa. Depois disso, ele simplesmente some, deixando a mulher sem nenhuma condição financeira e o filho sem nenhuma assistência. Está correto isso? Claro que não. Hoje nós temos leis para isso, onde muitos homens são até detidos por falta de pagar a pensão alimentícia. Mas a lei de Deus ela é bem clara. A lei de Deus ela é bem clara, porque ela fala que esse tipo de pessoa que deixa de estar dando essa atenção familiar, ele está negando a fé e o que é pior, ele está sendo infiel à palavra de Deus. Nunca seja inscrita, número 9, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, e criou os filhos, se exercitou hospitalidade, e lavou os pés aos santos, e socorreu os aflitos, e praticou toda a boa obra. Então nós temos essa passagem aqui, com algumas referências. Vamos ler aqui. Segundo parece, a igreja em Éfeso tinha uma lista oficial de viúvas com direito ao sustento material por parte da igreja. A igreja prestava essa assistência porque nos tempos do Novo Testamento não havia assistência social do governo, nem aposentadoria para viúvas que não tinham família, nem filhos para ajudá-los. Exigia-se para isso que as viúvas demonstrassem possuir certas qualificações espirituais, inclusive a perseverança nas boas obras. Então nós temos inúmeras passagens de Paulo que são temporais, que falam sobre aquele tempo. E essa daqui é uma delas. Quando ele cita ali a questão de estar inscrito e ter um limite de idade para ser considerado como viúva. Ele está falando de uma situação temporal onde naquela época o governo não tinha assistência, como ele dá hoje em muitas cidades, em muitos estados. Então havia necessidade de ter um determinado limite, onde a pessoa era escrita num caderno, para ter o controle rígido, de poder dar uma assistência, a igreja ajudar. Hoje nós não temos isso. Nós auxiliamos famílias, auxiliamos pessoas, independente de ser viúva ou não, independente do marido conviver ou não, nós prestamos essa assistência. Mas temos um limite. Essa assistência ela vai até determinado ponto. Então, Paulo está explicando essa assistência temporal, onde ele chega a citar até a questão da doutrina espiritual da pessoa. Se a pessoa está frequentando os cultos, se ela ora, se ela jejua,
Então Paulo está cobrando até essa questão aqui. E hoje nós não fazemos mais isso. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Mais uma vez, Paulo está falando aqui sobre uma questão temporal, uma questão daquela época. Porque hoje nós vemos aqui, onde a pessoa, sendo viúva ou não, ela casa ou só ajunta com uma determinada pessoa, porque hoje essa modernidade satânica tomou conta de tudo, onde as pessoas não querem mais se casar, nem perante o homem, nem perante Deus. Está tudo errado isso. Você tem que se casar na igreja, você tem que se casar no cartório. Você continua pecando se estiver errado. Continua pecando se fizer isso aí. Então Paulo está falando aqui, onde muitas mulheres ali queriam se casar novamente. Queriam se casar novamente. Mas estavam o quê? Em condenação espiritual. E Paulo queria que isso mudasse. Queria que isso daí fosse transformado. Porque algumas pessoas estavam casando por interesse. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Aqui é mais uma questão de ontem, de hoje e de amanhã. A pessoa aqui, que Paulo está citando, ela ficou viúva. E ela agora, ela tem tempo, não somente para cuidar de sua casa, dos seus afazeres, mas também para ficar na rua ali, visitando uma pessoa, visitando outra, fica ociosa, buscando somente a convivência ali entre as pessoas. Fica batendo papo, fica conversando, levando picuinhas, levando fofocas, e é isso que Paulo está falando aqui. Vamos continuar aqui a partir do versículo 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Então você vê, Paulo está bem claro. Você é viúva, mas tem condição de casar? Casa novamente. Tenha filhos, forme famílias. Isso naquele tempo, imagina hoje. Porque já alguns se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. E toda viúva tem que ser sustentada pela igreja? Não. Toda família tem que ser sustentada pela igreja? Não. Todos os familiares que estão passando dificuldades, têm outros familiares que têm condição de ajudar. Então, primeiramente, procure seus familiares, para que eles possam te ajudar. Está terminando aqui nosso segundo bloco. Eu já volto aqui para a continuação desse capítulo 5, para o nosso terceiro bloco. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança?
Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. A apresentação: Roberto Chagas. Vamos continuar então, aqui na Bíblia, onde diz o título assim: Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: Não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então vamos dar uma paradinha nesse 18 aqui, para nós compreendermos uns pouco o que está falando sobre essa questão aqui. Presbítero que governa bem. Este versículo diz respeito à honra apropriada aos presbíteros, que também significa pastor, que governam bem a igreja local e que vigiam cuidadosamente o rebanho. Então vamos lá, bem, essa palavra aqui já me chamou bastante atenção. Hoje eu sou presbítero pelo cargo humano, fui ungido. Já falei isso aqui, tem mais de 15 anos que eu sou presbítero. Mas eu sou muito chamado como pastor de igreja. E hoje eu tenho meu ministério. Hoje eu tenho o ministério que Deus me deu. Então eu estou como líder. Mas eu prefiro mais ser chamado por presbítero do que de pastor, pois eu não fui ungido pelo ser humano como pastor. Fui ungido por Deus. Mas como que a pessoa vai compreender e vai entender isso? Que eu estou aqui como um líder espiritual, como um pastor de ovelhas ungido por Deus. Eu vou falar isso, as pessoas não vão aceitar. Não, mas você não foi ungido, não teve outro pastor que te ungiu. Quem me ungiu foi Deus. Assim como Paulo sempre fala nas suas cartas. Quem ungiu ele apóstolo? Foi o homem? Foi Deus. Quem ungiu ele apóstolo? Foi um ser humano? O Paulo tinha muitos problemas aí nessa questão do apostolado, porque os outros apóstolos não o consideravam apóstolo. Mas vamos deixar isso para um podcast. Então, hoje, muitos me chamam de pastor como já chamavam antes, quando eu era diácono e tomei conta de uma igreja por alguns anos. Então, muitos já me chamam de pastor. Mas isso não é uma coisa que me preocupa. Mas Paulo está falando aqui na carta que não devemos aceitar acusações contra nós. Não devemos aceitar e nem você deve aceitar, a não ser que haja testemunhas, que tenha outras pessoas que também viram o fato, não que souberam. Porque para você acusar uma liderança, você tem que ter provas. Para você acusar um ser humano dentro de uma lei perante um juiz, você tem que ter provas. Então, a Bíblia é bem clara nessa questão também com a liderança. E eu hoje, como líder, estou mais exposto ainda mais. Então, vai ter pessoas que vão chegar e dizer que eu não estou sob a direção de Deus para abrir o ministério, que eu não estou na direção de Deus para estar como líder de uma igreja, como presidente de um ministério. E olha que eu já expliquei muito bem essa questão de estar aqui hoje, porque já me cobraram muito para abrir uma igreja, porque eu tenho dentro do meu terreno o salão, que é onde eu estou aqui. E muitos chegavam para mim e falavam: por que você não abre uma igreja? Porque não é tempo de Deus, não era vontade de Deus. E agora chegou o tempo e a vontade de Deus. Assim como eu já gravei aqui podcast falando de Jesus, eu não quero me comparar com Jesus, mas que seja feita a vontade do Pai e não dele, está sendo feita a vontade de Deus na minha vida e não a minha. Então nós abrimos o ministério. E Paulo está deixando bem claro aqui, que, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digna é o obreiro do seu salário.
Então, nós temos que saber o que estamos fazendo. Nós temos que saber na onde estamos entrando. E eu sei que eu tomei a decisão por intermédio de Deus, não por minha vontade. Estou como líder de igreja, presidente do ministério, junto com minha esposa e minha mãe, por vontade de Deus. Aconteceu muita coisa aqui sobre isso. Muita coisa. Vamos continuar aqui no capítulo 5, a partir do versículo 20. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Isso aqui é uma coisa complicada. Vamos ler aqui a referência. A palavra de Deus oferece princípios e diretrizes no tocante à disciplina do presbítero ou pastor. Uma coisa essencial à igreja é pastores de vida piedosa. Dai as seguintes providências para serem postas em prática. Quando um pastor ou obreiro da igreja pecar, e este é um pecado que foi confirmado, os presbíteros não devem encobrir pecados dos outros presbíteros, nem guardar em silêncio a respeito dos seus pecados. O presbítero que pecou deve receber repreensão e ser disciplinado. Seu pecado deve ser declarado diante de todos, a fim que os demais presbíteros venham a ter temor de Deus e o medo santo de pecar. Paulo os adverte de que a disciplina supra deve ser exercida sem parcialidade, nem favoritismo, porque todos eles estarão um dia na presença de Deus, Jesus Cristo e dos santos anjos. É bem complicado isso aqui que Paulo está falando. Nós temos hoje uma infinidade de falhas e erros de líderes dentro da igreja. Um líder comete uma falha extraconjugal ou financeira dentro da igreja. Você está sabendo e tem provas. Então, Paulo está falando que tem que ser exposto isso para algumas pessoas, não são todas. Então, é feita uma reunião, você tem as provas necessárias junto com a pessoa, nós chamamos um conclave aqui, colocamos todo mundo à parte da situação que está ocorrendo, para que essa pessoa tenha a sua severa condição de aplicação de justiça. Algumas pessoas poderão até apoiá-lo, querendo passar a mão na situação, mas outros serão mais rígidos, pedindo um afastamento, pode ser presidente ou não da obra, não interessa. Se errou, tem que pagar. Mas alguns vão defender, já outros vão dizer que sim, mas há situações e situações, há interesses, porque algumas pessoas vão querer que pune porque quer almejar o cargo que aquela pessoa está. Já outros não vão querer que pune, apesar dele ter errado, porque ele é competente no cargo que faz. Então nós temos aqui avaliações complexas para tomar decisões, mas todos têm que saber o que está acontecendo. E a decisão melhor a ser tomada é aquela que vem do alto e não do homem. Então nós temos que orar muito para saber que decisão tomar, para não prejudicar ninguém e nem favorecer alguém que está com seu coração ruim, porque há muitos dentro da igreja assim. A pessoa quer o lugar de outro. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção grandes coisas estão fazendo, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te ti mesmo puro. Vamos lá. Acabei de citar aqui a questão de eu ser ungido humanamente como presbítero e não fui ungido como pastor. Então vamos lá, para vocês entenderem. Conheço uma infinidade de pessoas que eram diáconos, como eu fui, presbíteros, como eu sou, mas que hoje são pastores de igreja. Mas vem aquela dúvida das questões
onde impera para muita gente e chega aos nossos ouvidos. Quem ungiu essa pessoa para pastor? Se quando ela estava no ministério, ele era diácono. Quem ungiu essa pessoa para pastor e pastora? Se quando estava no nosso ministério, era presbítero. Vamos olhar para Paulo? Paulo não ungiu, Paulo não foi ungido por Deus como apóstolo e também não era reconhecido pelos outros apóstolos. Meu exemplo, Deus me ungiu no monte e ungiu minha esposa como pastor. Mas estávamos quem ali? Eu e ela, e o Espírito Santo de Deus. Algum homem, algum ser humano viu para provar? Não. E como você vai falar isso? Como você vai explicar isso? E outra questão, está falando aqui que nós não devemos impor nossas mãos precipitadamente. Por que eu estou citando essa questão de estar ungido ali? A pessoa que foi ungida por Deus, que é o meu caso. Eu estou num culto onde está tendo ali uma outra pessoa no altar. Aí eu chego no altar e peço para essa pessoa, falo, eu não estou pedindo em oração, eu estou impondo, falando para essa pessoa. Ela me conhece já, sabe que eu sou intitulado pastor por Deus. E eu falo para ela, me unge como pastor. Essa pessoa está fazendo isso por vontade de Deus ou porque eu estou falando? Ou porque uma outra pessoa pediu? A minha esposa pode ter chegado e falado, unge ali meu pastor, meu esposo, como pastor. E essa pessoa, por amizade, vai e unge. Está certo o que está fazendo? Não, está errado. Agora, outro exemplo. A pessoa está pregando aqui no altar. Aí vem uma revelação de Deus. Chama determinada pessoa e unge ele ali como diácono, como presbítero, como evangelista, como diaconisa. Mulher como evangelista, como diaconisa, como pastora, como pastor. É por Deus, não é pelo homem. Deus deu a revelação. Aí é outra história. Está sendo ungido por Deus, por intermédio do Espírito Santo, por uma pessoa que não tem nada a ver com você. Compreendeu isso daí? Você compreendeu? Vamos continuar aqui para que nós possamos finalizar aqui nosso estudo. Não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Já fiz um podcast falando dessa questão aqui, que é muito interessante. Paulo está alertando a Timóteo, devido a alguns problemas gástricos que ele possivelmente tinha, para que ele possa não beber água pura, para não beber somente água, mas que usasse um pouco de vinho misturado com a água, para que aquelas dores que ele sentia, aquelas enfermidades, fossem curadas. E aqui ele poderia também citar o azeite, que também era muito usado com poder de cura, e ainda hoje é, misturando o azeite com vinho. Então nós estamos vendo aqui a preocupação de Paulo com a saúde de Timóteo, que está falando para ele, toma um pouquinho de vinho, mas mistura a água, porque isso daí vai te auxiliar na enfermidade que você tem. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo os juízos. Em alguns manifestam-se depois. Vai sempre aparecer alguma coisinha de alguém. Nada fica escondido. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas. E as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Você vê que Paulo, nessas cartas aqui, que ele tem enviado, e essa para Timóteo, ele alerta de sobremaneira a muitas coisas. E Timóteo, como pastor da igreja, ele sobressai com todos esses ensinamentos. E eu quero orar por vocês dessa forma, para que você possa sobressair de alguma determinada situação que você esteja, ou até mesmo por algum cargo que você almeja. Mas antes, porém, da oração,
A produção está colocando para você aí. Já falei aqui que hoje eu tenho o meu ministério, tenho a minha igreja, que Deus me deu, mas eu preciso de auxílio, preciso de ajuda. E que você possa auxiliar essa obra, auxiliar essa nossa condição como transmissor da leitura bíblica, porque nós temos gastos, nós temos custos, temos projetos. E qualquer valor que você estiver enviando aí para nós, será de grande valia, Deus irá te recompensar. Estou colocando o Pix pessoal, é o meu, da minha conta, pois eu não tenho ainda o registro da igreja, eu não tenho CNPJ, então não tem como eu enviar para você um CNPJ como uma senha alternativa de Pix ou um e-mail da igreja para que você possa fazer o depósito. Então está no meu nome. Aí vale a você se vai nos auxiliar ou não só por estar no meu nome, porque há muitas dúvidas também sobre este caso. Mas o que importa aqui é se você pode auxiliar ou não, porque muita gente não pode. E eu quero orar por você neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, assim como Paulo instruiu fervorosamente Timóteo, dando a ele as condições como pastor de igreja, como líder, para estar atento a tudo e ainda preocupado com sua saúde, eu estou aqui neste momento, orando por essas pessoas, preocupado não somente com a vida espiritual, mas com a saúde de todos. Por isso eu lhe peço, Pai, instrui da melhor forma possível, para que essas pessoas sejam bons líderes, que não desviem, para que essas pessoas sejam curadas das enfermidades e possam fazer a boa obra, pois cremos no seu poder e na sua graça. Amém? Até o próximo estudo, assim querendo Deus.